algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Olá, povo abençoado, povo de Deus. Estamos aqui novamente. Que maravilha, gente. Como que é gostoso você ser evangélico. Você se entregar a própria vida para Deus. Isso é maravilhoso. A gente está em Jesus Cristo, a gente viver esse evangelho maravilhoso, viver essa graça imerecida. Oh, graça de Deus, isso é bom demais. Espero que a vida de vocês esteja também num crescente, em paz, com a paz do nosso Senhor. Que a graça seja abundante na sua vida, nos seus negócios, na sua saúde, no seu espiritual também, que você esteja se encontrando em Jesus Cristo, se encontrando realmente com irmãos para te acolher, para te abraçar. Esse é o desejo meu profundo do coração. Hoje, a palavra que eu trago ao coração de vocês está em Oséias 4:6. Essa passagem é muito linda. Quem quiser acompanhar na Bíblia, Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Que palavra, como é dura essa palavra, assim, olhando de uma outra forma. Mas isso já aconteceu. Quantos de nós que não tiveram esse conhecimento? Quantos de nós que não tiveram oportunidade de conhecer a palavra, de se encontrar e encontrar o nosso Salvador, encontrar salvação aqui nessa palavra, nessa Bíblia, nesse Evangelho, que no Velho aponta para Jesus Cristo, no Novo se cumpriu Jesus Cristo, e fala na vinda, na volta do nosso Senhor para nos buscar e para nos levar com Ele. Irmãos, meu testemunho de vida é bem forte, porque passei as agúrias da falta de conhecimento. Por 40 anos da minha vida, 40 e pouquinhos, eu fui privado desse conhecimento, dessa palavra, desse evangelho. Não conheci, não sabia o que era a Bíblia, não sabia quem era Jesus, não tinha propósito de salvação na minha vida. Para mim era tudo uma aventura, a igreja, evangelho, pessoas. Era apenas uma forma de vida, de caminhar, sem conhecimento, sem realmente saber que nós éramos inimigos de Deus, e sem o conhecimento nós não chegaríamos até Ele e não encontraria salvação e não encontraria a graça, que é tudo isso que Jesus fez morrendo naquela cruz por nós. Então eu venho de um evangelho, uma igreja que não usava a Bíblia como referência. Ela tinha essa Bíblia como apenas não tinha Bíblia, mas era proibido de ler a Bíblia nessa igreja. Então, mas como eu fui criado ali, fui criado como aquela verdade absoluta, eu não tinha procurado conhecer, e tinha medo do que eles falavam, que se saísse de lá perderia a salvação, porque o mundo levaria para caminhos errados e o caminho de Deus era curto. Então eles prendiam nós com
como vou falar, com uma prisão, assim, de assustando, que nós perderíamos a salvação, que nós não teríamos caminho, não chegaríamos no céu, porque só ali naquela igreja estava a salvação. Então, com o passar dos anos, as promessas dessa igreja não se cumpriram. E eu comecei a duvidar realmente se aquilo era verdadeiro. Comecei a ler a Sagrada Escritura, comecei a entender os desígnios de Deus para a nossa vida, para a minha vida. Comecei a ficar mais esperto, mais inteligente. A partir do momento que eu comecei a procurar o ensino da palavra de Deus, comecei a assistir vídeos de pregação de pastores bênção de Deus, pastores que realmente falam do Evangelho com propriedade, falam de Cristo. Mas mesmo assim eu tinha aquele medo de deixar essa igreja, porque ali era a salvação. Mas as promessas, nenhuma que eles prometeram se cumpriu. E eu quero deixar para lá essa parte da minha vida e quero me focar agora na minha realmente entrada no caminho da salvação, onde eu encontrei sabedoria, encontrei conhecimento. Que é isso que me traz eu falar para vocês nesse vídeo hoje, nessa palavra de aprendizado, né, de crescente, de sabedoria de Deus. Então minha esposa foi para São Paulo um dia visitar uma amiga que já tinha saído dessa igreja também, porque, como eu falei para vocês, eu vivi 40 anos da minha vida nessa igreja, então a maior parte dos nossos amigos são todos desse evangelho, não desse evangelho, dessa igreja. Então, sério agora. Então, ela foi visitar essa amiga e quando ela voltou, era uma sexta-feira, ela contou para mim que uma outra amiga tinha mandado uma mensagem para ela que tinha um convite para nós irmos num encontro de casal. Eu estava orando para Deus, pedindo para Deus que desse um caminho, que desse uma direção para nossa vida, que a gente estava indo no comecinho, numa igreja, mas a gente não estava contente, porque era o evangelho reformado, mas era um evangelho reformado, um evangelho bem frio, mas era evangelho, tinha a palavra, levava a pessoa para Deus, mas nós precisávamos de muito mais, nós precisávamos de sabedoria, de conhecimento, que era esse que nós estávamos precisando, conhecimento para nossa vida, maná, comida celestial, mudança, transformação, vida nova, Jesus Cristo, caminho mesmo, e esse maná, quem é cristão, quem sabe do que eu estou falando aqui, entende isso realmente, o que é você conhecer Cristo e você viver em Cristo. Então, essa amiga convidou a minha esposa para ir nesse encontro de casal. E minha esposa deu um monte de desculpa que não queria ir. Porque nós passávamos um pouco de dificuldade financeira nesse tempo. E o meu carro estava com o documento atrasado. E nós não teria condição de ir. Mas eu estava orando, pedindo para Deus sabedoria, pedindo que Ele nos levasse, que ao encontrar esse evangelho que Ele tinha prometido, que esse evangelho de Jesus Cristo, conhecer, ter um conhecimento melhor. E ela veio e falou comigo, depois de tanta insistência da irmã para nós irmos, ela falou comigo e eu falei, mas eu estou orando, vamos, porque é bênção de Deus para nossa vida, é isso que nós estamos precisando, e se for para Deus convidarem nós, a gente vai ir. E a gente foi, irmãos, e ali o primeiro acontecimento foi que eu conheci o que era o amor ao próximo, que eu nunca tinha sentido, eu não conhecia, nunca tinha visto, não sabia o que era. Nunca alguém me tratou tão bem, nunca alguém tentou me ajudar a crescer, a encontrar Cristo. Nós tivemos 3 dias que foram esse encontro de casal, foi maravilhoso.
Ali a gente realmente se entregou a esse evangelho, se entregamos a Cristo e conhecemos a palavra, porque a gente queria viver aquilo que aquelas pessoas viviam. Aquele amor, aquele entendimento de que Cristo é a essência, é amor, é poder, é palavra, é pessoas dando testemunho, pessoas falando do seu amor, falando da transformação que Cristo tinha causado nas suas vidas. E ali realmente eu senti que estava no caminho, que estava caminhando no Evangelho, caminhando com Jesus Cristo. Então, voltamos para casa e isso causou um certo transtorno para nós, assim, porque era bom, a gente tinha conhecido o amor ao próximo, tinha conhecido um pessoal, mas era em outra cidade, era outro povo, um povo que tinha vindo do Rio de Janeiro, e a gente viu que aquele povo era um povo de Deus, um povo que realmente amava o próximo, que tinha Jesus como suficiente na vida deles. E nós aqui desigrejados, porque na igreja que eu ia era uma igreja fria, ela não tinha aquilo que nós buscava, que era amor, companheirismo, cumplicidade e vivência em Cristo. Eles tinham lá naquela igreja, com certeza, de alguma outra forma, mas era a forma que nós estávamos buscando, era assim, um crescimento. Então a gente começou a passar de igreja em igreja, procurando e andando, e fomos, e não era naquela, e fomos em outra, não era em outra. Sempre que nós contávamos nossa história, que nós tínhamos vindo, as pessoas não ligavam para o nosso sofrimento, porque achavam que todo mundo tem, sabe, sofrimento, que tem seus problemas na vida, e que era um problema, mas para nós era a nossa vida, era a nossa prisão, era o que nós sofrimos para encontrar, e quando nós encontramos o maná do céu, nós queríamos mais, mais, mais. E até que um dia nós chegamos numa igreja e ela nos acolheu. Uma igreja evangélica, uma igreja boa, pessoas maravilhosas. Ali nós conhecemos o amor também, vimos pessoas querendo nos ajudar, nos abraçaram, cuidaram de nós, ajudaram a sanar nossas feridas. E ali nós tivemos um crescimento, realmente, encontramos pessoas maravilhosas que nos ajudaram na nossa caminhada, que nos ajudaram. Chegamos a nos batizar nessa igreja, mas com o tempo Deus foi mostrando que não era ali que Ele queria que nós continuássemos seguindo no Evangelho, porque nós queríamos mais, nós queríamos crescer. E ali nós aprendimos também que o Evangelho era Jesus Cristo, que não era igreja, que não era pessoas. O que nós queríamos ter, nós já tínhamos encontrado, Ele já estava morando em nós. Então, o amor de Deus para a nossa vida, nós já tínhamos. Mas eu queria conhecimento, eu queria mais de Deus, eu queria mais sabedoria, e eu procurei uma igreja que tivesse escola bíblica, uma igreja que tivesse teologia, porque eu queria estudar a palavra de Deus, porque para mim a falta de conhecimento foi muito terrível na minha vida, me causa muito transtorno, porque eu não conhecia a lei de Deus, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia a graça, eu não conhecia o Jesus Cristo, eu não tive uma vida, praticamente meia vida perdida sem a palavra. Mas Deus me libertou, Deus me trouxe, me chamou, e hoje, graças a Deus, estou aqui com vocês, trazendo essa palavra, trazendo esse aprendizado, esse crescimento, essa transformação, essa mudança de rumo na minha vida, porque eu já andava numa forma que eu não acreditava mais em Deus, não acreditava que Deus era tão maravilhoso, que Deus era tão bom, que seu filho tinha vindo na terra e morrido e pagado meus pecados sem eu merecer, porque eu achava que por merecimento, se eu fosse uma pessoa boa, eu tivesse boas obras, eu já estava salvo, que não teria necessidade nenhuma de me encontrar com Jesus, de viver em Jesus, de ser testemunho vivo de Jesus Cristo,
hoje de viver em mim, de eu ser templo do Espírito Santo, de eu encontrar realmente essa felicidade que é eu viver no Evangelho, de falar da graça, de trazer aqui para vocês um vídeo com meu testemunho, contando minha trajetória de conhecimento, de sabedoria, de encontrar realmente aqui na Bíblia a resolução da minha vida. Tanto no Velho Testamento eu vejo poder de Deus, eu vejo um povo que foi guardado, que foi cuidado, que viveu dias maravilhosos, dias de sofrimento, mas Deus estava lá. Agora no Novo Testamento eu vejo Jesus que sofreu, morreu naquela cruz, ressuscitou, trouxe o Espírito Santo para morar e para habitar dentro de nós, reconstruiu o templo em 3 dias. Hoje eu entendo realmente que a palavra de Deus é o pão, é o maná do céu. E aqui estou eu hoje, irmãos, agradecendo a Deus, trazendo meu testemunho e esperando que também chegue até vocês o conhecimento, que vocês procurem realmente conhecer a Deus, porque Deus é maravilhoso. E eu agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo, que esse meu testemunho sirva de exemplo para vocês conhecerem e procurarem realmente conhecimento, não igreja, porque igreja não salva, igreja só é um templo que está lá, a igreja somos nós, é nós que cuidamos uns dos outros, nós que levamos o amor ao próximo, porque se você olhar para um pastor, ficar entregando sua vida para ele, você vai cair, você vai sofrer, você não vai viver realmente com o seu pastor, que é Jesus Cristo, que é Ele que salva, que é Ele que deu a vida por você, Ele que nos trouxe a graça. Eu agradeço aos irmãos e, em nome de Jesus Cristo, continue crescendo, procurando realmente sabedoria. Não pequem por falta de sabedoria, não deixem de viver a graça, de viver esse evangelho, de vir para Cristo. Venham para Cristo, entregue sua vida, porque em todas as áreas da sua vida Ele pode transformar, Ele pode abrir porta onde não tem, abre janela onde não tem. Ele é Deus, só Ele tem o poder de te criar, que fez você, que deu todas as coisas mais caras do mundo para você de graça. Coração, olho, inteligência, sabedoria, o sangue que você corre nas suas veias, esse sangue que Ele derramou na cruz para pagar pelos seus pecados. Deus abençoe sua vida e Deus guarde e viva você também nos caminhos do Senhor. Um abraço, fiquem com Deus e Deus abençoe.